Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade a essas maravilhosas lições que estamos estudando. A lição 10 estamos estudando agora com o título Apenas Motivos Puro e vamos estudar hoje, segunda-feira, o segundo tópico com o título Prudência Amorosa. Portanto, a pergunta A: como somos aconselhados a desenvolver um comportamento cristão, sobretudo para com aqueles que podem nos provocar injustamente? Portanto, diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 21. Diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem que seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Portanto, aqui traz para nós a necessidade de falar por último e ouvir mais. Aquele velho ditado: temos duas orelhas e uma boca. Portanto, vamos ouvir mais e falar menos. Mas se nós pudermos ouvir e ouvir mais, a gente consegue fazer uma análise das situações para poder depois, com sabedoria e com jeito, e também com, como diz aqui, tarde, irar-se, e por aí fazer um comentário, ou então traçar ou falar aquilo que deve de maneira mais cortês e operando a justiça de Deus, que é o que traz aqui para nós. Ainda Provérbios 15, o capítulo 1, traz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é, na prática, se você usar, você vai perceber que é muito eficiente. Por mais nervosa que esteja uma pessoa, se ela estiver descontrolada, às vezes você tiver o Espírito de Deus no seu coração e conseguir controlar a sua língua, você vai ver que consegue desviar de forma interessante a situação. Pode até não ser no momento, às vezes a pessoa naquele momento não está em condições, mas você calmo e tranquilo, às vezes tenta de certa forma controlar a situação, mesmo que não consiga, mais tarde a pessoa vai cair em si e vai ser muito mais fácil a situação ficar de certa forma resolvida de uma forma muito mais tranquila. Isso é mais que verdade. Mas ainda traz aqui Provérbios 19, versículo 11, que ainda diz assim: o entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Então, o entendimento é o quê? Quando você tem sabedoria, quando você está ligado a Deus, que a sabedoria é divina, como estudamos na lição do sábado passado. Então, quando você tem o conhecimento das circunstâncias de uma forma global, você fica com mais tranquilidade para resolver as coisas. Então, se a pessoa que você está envolvendo, somente se for um familiar, sua esposa, ou então o próprio marido, às vezes nervoso a falar e a gesticular, e às vezes aquela forma mais, mesmo não tendo razão, aquela forma mais, vamos dizer um termo assim, mais claro, grosseiro de tratar da situação. Se você com entendimento olha para a situação e fala: puxa, não é o momento certo para me tentar aqui explicar, então isso vai fazer com que as coisas resolvam melhor, como eu já tinha falado. Então isso chama-se reter a sua ira, que aqui está escrito, por Salomão, no provérbio. Eu penso que foi Salomão que escreveu também essa parte do provérbio. Então isso vai ser mais interessante. Diz aqui: e sua glória é passar sobre a transgressão. Não é o passar pela transgressão, pelo que eu entendo, é você naquele momento deixar que as coisas fiquem do jeito que está, porque não é o momento para tratar da situação. Ou seja, quando você vê uma pessoa cometer uma falha, está nervosa, está fora de si, às vezes está descontrolada emocionalmente, está nervosa, não é o momento para tentar tratar daquilo. Então, o melhor é com prudência, com entendimento, deixar passar as coisas e depois vai tratar do assunto com a maneira mais calma, para realmente resolver e não causar mais estrago, que é o objetivo do inimigo. A pena inspirada
o comentário bíblico, quarto volume, página 1148, diz o seguinte: Cristo foi acusado injustamente, mas não abriu a boca para se justificar. Quantos agora, quando acusados daquilo que não são culpados, sentem que há um momento em que a tolerância deixa de ser virtude e, perdendo a paciência, falam palavras que entristecem o Espírito Santo? Muitas vezes o orgulho fica à frente da razão. E aí, quando o orgulho entra à frente da razão, a pessoa quer, de certa forma, botar para fora, né? E às vezes o melhor é usar a virtude cristã e deixar as coisas para depois, como já comentamos. Vamos ver ainda o que está em 1 Escrito, página 119. Se o orgulho e o egoísmo fossem abandonados, 5 minutos bastariam para eliminar a maioria das dificuldades. Os anjos se entristecem e Deus se desagrada pelas horas passadas, justificando o eu. Então, irmãos, aqui é bem claro a maneira com que somos aconselhados a desenvolver um comportamento cristão. Então, o cristão não leva a peito as coisas. O cristão consegue, com entendimento, olhar num contexto geral e ver qual é a melhor solução ou o que melhor fazer para o bem maior e não para safar o eu ou para mostrar que está errado ou então para satisfazer aquela necessidade de colocar para fora. Então nós vemos aqui uma prudência, um dos fatores que o tema traz, a prudência amorosa. Que possamos então pedir ao Papai do Céu para nos dar força para, ou nos dar entendimento, ou nos dar paciência, né? Para poder lidar com essas circunstâncias de forma cristã. Pergunta B, ou questão B, né? Cite exemplos de como um mordomo cristão pode demonstrar amorosa prudência. Então, o exemplo que está aqui relatado em Atos, capítulo 9, 36 a 39, diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes o vestido e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda estava com elas. Então, aqui, pelo que conhecemos da história, Dorcas, ou o nome dela é Tabita, né? Que fazia o trabalho, nós conhecemos hoje de Dorcas. Ela fazia um trabalho maravilhoso entre aquelas viúvas a favorecer, porque as viúvas daquela época não tinham sustentabilidade. Uma mulher que ficasse viúva, ela passava situações muito complicadas por não ter o marido para sustentar. E Dorcas fazia o trabalho de sustentabilidade dessas senhoras e faleceu. Então pediram ali, mandaram ali que fossem até Pedro para que Pedro passasse por ali para tentar resolver aquela questão, ou ver o que poderia ser feito. E quando Pedro chegou, aquelas mulheres foram mostrar: olha aqui que maravilha que ela fez por nós. Vamos ver a pena inspirada relatando o mesmo assunto. Em Jope, próximo a Lídia, isso Atos dos Apóstolos, página 131, Em Jope, próximo a Lida, vivia uma mulher chamada Dorcas, cujas boas ações a tornaram muito amada. Era uma digna discípula de Jesus e em sua vida estava repleta de atos de bondade. Ela sabia quem precisava de roupas confortáveis e quem precisava de empatia, e servia livremente aos pobres e aflitos. Seus dedos hábeis eram mais ativos que sua língua. Então aqui nós temos um exemplo em que explica melhor. Dorcas, ela conseguia produzir roupas, produzir vestidos e favorecia então aquelas pessoas. Continuando a leitura, agora Testemunho para a Igreja, volume 4, página 69. A pregação é uma pequena parte do trabalho a ser realizado para a salvação de almas.
O Espírito de Deus convence os pecadores acerca da verdade e os coloca sobre os braços da igreja. Os ministros podem fazer sua parte, mas nunca podem efetuar a obra que a igreja deveria cumprir. Deus exige que sua igreja cuide daqueles que são jovens na fé e experiência. Vá até eles, não com o propósito de fofocar, mas para orar, para falar palavras que são como maçãs de ouro em salvas de prata. Nós sabemos que está registrado em Provérbios 25:11. É dever dos filhos de Deus ser missionários para Ele, para Deus, familiarizando-se com aqueles que precisam de ajuda. Se alguém está fraquejando sobre a tentação, tratem o caso dessa pessoa com cuidado e atuem com sabedoria, pois o interesse eterno dela está em jogo, e as palavras e atos dos que trabalham em favor dela podem ser um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Então vemos aqui, pediu para citar exemplos de como o mordomo cristão deve demonstrar amorosa prudência. Citou o trabalho maravilhoso que Tabita, aquela Dorcas, estava fazendo por aquelas pessoas necessitadas, e traz para nós aqui, com o exemplo dela, a necessidade de tratar e cuidar também das pessoas necessitadas. Mas muito além disso, está aqui por último a admoestação para quando formos tratar das pessoas necessitadas emocionalmente ou espiritualmente, sermos prudentes, porque é muito fácil apontar o dedo e mostrar um problema que a pessoa tem. Portanto, se a pessoa tem, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, a pessoa tem um problema grave de vestuário, adianta eu chegar para ela e apontar o dedo e dizer que o vestuário dela está errado? Ela pode eventualmente resolver o problema do vestuário, mas o vestuário estava mostrando o que tinha no coração. Então nós devemos ter a prudência, devemos ter aquela sensibilidade de, ao cercar de uma pessoa que tem essa dificuldade, tratar-lhe o coração, porque por fora aparece o que está no coração. Então, irmãos, aqui traz para nós realmente, quando trata aqui da questão da prudência amorosa, é tratar com amor como Jesus tratava com as pessoas, pecadores, que erravam, que não estavam certos, mais nervosos, irados, alguém que acusava ele de uma coisa que ele não fez. Possamos agir como Jesus agiu. Que Deus nos dê sua graça, Deus nos abençoe, para que possamos fazer esse trabalho no lar, quando a esposa tiver dificuldade, quando os filhos tiverem dificuldade, quando o seu esposo tiver dificuldade, nós possamos usar a prudência amorosa para lidar com as coisas, exercendo no lar. Nós vamos conseguir exercer no trabalho, vamos conseguir exercer na igreja, vamos conseguir exercer no mundo. Que nós possamos ser uma luz e todos veem que nós somos um povo diferente, somos alguém diferente, e tentar saber quem é que nós servimos, e dessa forma possamos servir para trazer almas para o reino de Cristo. Que Deus dê sua graça e abençoe para isso. Amém.